Empreender no Brasil sempre foi difícil, o que só engrandece o feito das empresas que se tornaram gigantes em nosso país. Entre essas empresas está a WEG, uma gigante nacional que atua no sempre arriscado setor de tecnologia. Mas a WEG se sai tão bem nesse segmento que ficou conhecida como Tesla brasileira. Nesse vídeo você vai entender a história da empresa que é um orgulho nacional, mas que quase ninguém conhece. É uma tarefa quase impossível imaginar o mundo atual sem carros. Eles fazem parte de forma tão intrínseca e natural do nosso dia a dia que são como parte da paisagem. Porém, os carros estão há alguns bons anos no meio do debate sobre as mudanças climáticas globais. Para ambientalistas, a imensa frota de automóveis são um dos causadores e aceleradores dos problemas climáticos que enfrentaremos num futuro não muito distante. As razões para essa afirmação são aquelas que todos sabemos desde criancinha, já que os veículos que o mundo usa diariamente, em sua maioria, são movidos a combustão. Dessa forma, liberam no planeta altas quantidades de gases poluentes, como metano e CO2, o famoso e vilanesco dióxido de carbono. Mas todo mundo sabe que a sociedade não vai parar de usar carros. Isso está absolutamente fora de cogitação. Por isso, os carros elétricos estão entrando na moda. Há muitos anos ouvimos cada vez mais como os veículos movidos por motores elétricos devem substituir a frota global de carros a combustão para que assim o planeta seja preservado. Mas essa não é uma mudança fácil e que acontecerá do dia para a noite, muito menos de uma década para outra. Uma transição dessa demanda tempo e principalmente recursos. Não é só substituir um carro poluente por um ecológico. Toda uma cadeia de produção deve ser organizada e adaptada para que o mundo realmente tenha muitos carros elétricos em circulação. Isso quer dizer que num futuro hipotético dominado por carros elétricos, não serão apenas as fabricantes desse tipo de automóvel, como a Tesla, que lucrarão. Quem fornece a infraestrutura, a tecnologia e os itens necessários para esse empreendimento também terão dias dourados. Assim, a WEG se encontra em posição privilegiada. Mas como uma empresa tão desconhecida se tornou tão importante? Foi sob o nome de Eletromotores de Araguá que a companhia surgiu em 1961, na cidade catarinense de Jaraguá do Sul. Ela foi fundada por Werner Ricardo Voig, Egon João da Silva e Geraldo Werningaus. E foi com a inicial do primeiro nome de cada um dos fundadores que anos depois a empresa se tornou a WEG. Seus proprietários dominavam as áreas de engenharia, mecânica e administração. E foi com esse equilíbrio entre os conhecimentos que proporcionou um dos momentos marcantes para a empresa, a abertura do Centro WEG, uma escola de formação profissional para capacitar os moradores de Jaraguá do Sul em mecânica, elétrica e eletrônica. Ao fazer isso, ela estava se autossustentando, pois poderia perfeitamente contratar seus ex-estudantes, sabendo desde o processo seletivo o retorno produtivo que eles dariam. Em resumo, a WEG já logo se destacou por valorizar sua região, as pessoas e sua mão de obra. E isso pode ser visto como a declaração de um dos fundadores. Egon João da Silva afirmou que temos que investir em pessoas mais do que em produtos, pois qualquer resultado sempre estará ligado à maneira única que as pessoas desenvolvem seu trabalho. Como seu primeiro nome já indicava, a WEG começou no mercado brasileiro produzindo motores elétricos, mas não demorou muito para se expandir. O céu era o limite para a fabricante. Em 1971, ela abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo. Nessa época, sua produção já era tão grande que passou a exportar para outros países latino-americanos. Pouco depois, ela chegou à enorme marca de 1 milhão de motores produzidos. No processo de expansão, seu portfólio era o ponto-chave para o sucesso. Então a WEG começou a fabricar máquinas elétricas, componentes eletroeletrônicos, itens de automação industrial, além de transformadores de força e distribuição. Hoje, ela ainda trabalha com comando e proteção, variação de velocidade, tintas e vernizes industriais, geração de energia solar e eólica e eletrificação de carros. Um portfólio para lá de extenso. Não foi à toa que a multinacional brasileira chegou ao tamanho atual. Uma empresa que não se restringe aos limites geográficos brasileiros ou latino-americanos. Isso porque já na década de 90, ela estava presente nos Estados Unidos, onde abriu uma filial de nome WEG Electric Corp. E chegou à Europa em 1992, ao adquirir uma empresa na Bélgica, que hoje carrega o nome de WEG Benelux. Ou seja, além de exportar para outras nações, a companhia também fixava presença lá,
por meio de suas subsidiárias. Esse movimento se repetiu na Alemanha, França, Inglaterra, Suécia e foi até o outro lado do mundo, como Japão e Austrália, nos anos finais do século XX. Um país que a companhia brasileira está fortemente presente e conquistando relevância é a China. A empresa catarinense está lá desde 2004 e já tem 4 filiais no gigante asiático, empregando mais de 2.000 pessoas. Em 2019, a WEG entregou o maior motor de indução já fornecido para o mercado chinês. É estimado que suas operações no país oriental cresçam 20% em 2024. Hoje, a WEG está presente em tantos países que é até difícil de listar. Com essa presença maciça em vários continentes, é certo dizer que ela é uma das maiores empresas de eletricidade do planeta. Mas, além de empresa elétrica, é plenamente possível afirmar que a WEG é também uma companhia de tecnologia. A Tesla, fabricante de automóveis que pertence a Elon Musk, é o grande nome da indústria elétrica do mundo. Afinal, ela está na vanguarda do movimento de adesão mundial por veículos com motores elétricos. Se o futuro for desses carros, é muito provável que a fabricante americana esteja na liderança. Haja vista o tanto que investiu na empreitada, tanto em recursos quanto em tempo. A Tesla é uma empresa tida como exemplar, assim como a WEG. Inclusive, é especulado que a própria Tesla utiliza equipamentos e produtos da WEG em suas fábricas nos Estados Unidos, precisamente na Califórnia. A multinacional brasileira obteve um grande desempenho até mesmo durante a crise de saúde, que quebrou a economia global em 2020. De julho de 2019 a julho de 2020, a empresa viu suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo se valorizarem em impressionantes 200%. Essa estabilidade e crescimento da WEG se deve à própria funcionalidade e portfólio da companhia. Por incrível que pareça, sua grandeza e diversificação a preservaram. Isso porque a companhia trabalha tanto com produtos a longo prazo quanto a curto prazo. Os produtos de curto prazo, que demandam uma economia mais ágil, como motores elétricos e vernizes industriais, apesar de serem muito promissores, sofrem mais em momentos onde a economia está em colapso, com cadeias de produção quebradas. Enquanto isso, aqueles itens feitos pensando num jogo de longo prazo, como painéis e automação, foram essenciais para que a WEG se mantivesse saudável, mesmo em meio às mais adversas condições econômicas no Brasil e no resto do mundo. Como ela está presente em vários países do mundo, suas receitas vêm numa fatia considerável do exterior. Com muitas vendas internacionais, a desvalorização do real perante o dólar nos últimos anos impulsionou o caixa da marca por aqui, já que ela estava faturando em moedas internacionais também. Em boas condições financeiras, a WEG se posicionou no mercado de forma estratégica para formar grandes parcerias. Isso pode ser visto com o acordo firmado com a Embraer, outra empresa brasileira de relevância mundial, para a produção do primeiro avião elétrico brasileiro. O motor desse avião será da WEG. As duas companhias, aliás, mantêm um acordo de cooperação desde 2019 na área de eletrificação aeronáutica. Mais recentemente, a companhia de Jaraguá do Sul também anunciou investimentos para aumentar a produção de baterias para veículos elétricos no Brasil. A empresa quer ampliar suas ações, antecipando o crescimento da mobilidade elétrica no país. Nessa mesma linha, ela produziu em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina um ônibus elétrico, fabricando seu motor e baterias. Não é só no ar e na terra que a multinacional está presente, mas também nos mares. Isso porque ela forneceu motores e equipamentos elétricos para uma embarcação de dragagem marítima, que consiste na remoção de coisas do fundo do mar. E aqui é importante destacar como a WEG praticamente não tem concorrentes no Brasil. Seus concorrentes estão lá fora, sendo os principais Siemens e Schneider Electric. Seja quais forem os concorrentes, a WEG está focada em continuar crescendo ao investir pesadamente em machine learning e inteligência artificial para maximizar suas indústrias. A companhia vem fazendo aquisições de olho na indústria 4.0, relacionada à internet das coisas, como as da Mvisia e da V2Com. Então, ao ver todas as áreas de atuação da WEG, não é de se espantar que ela seja tão grande e renomada. O setor elétrico não está nem de perto só restrito aos carros elétricos, pois também abraça toda uma nova gama de tecnologias. Não foi à toa que em 2017, a Tesla Motors passou a se chamar simplesmente de Tesla, mostrando que o setor tecnológico que ela está presente é muito maior que os carros ecológicos. A WEG também exemplifica bem essa visão.
Assim como a Tesla é uma empresa de tecnologia com foco em produção de carros, a WEG é uma companhia de tecnologia com foco na eletrificação global, impulsionando o desenvolvimento de tecnologias renováveis. De uma forma ou de outra, a WEG merece o título de Tesla brasileira, mesmo que não fabrique carros, já que seu sucesso, dadas as devidas proporções, é equivalente ao da marca famosa mundo afora. O sucesso da nossa multinacional brasileira pode muito bem ser medido com uma curiosidade recentemente publicada pela conceituada revista Forbes, a de que a empresa é a maior geradora de bilionários no Brasil. De acordo com a Forbes, 29 acionistas da WEG somam cerca de 60 bilhões de reais em patrimônio, com os valores das fortunas dos herdeiros dos fundadores variando de 1,2 bilhão a 4 bilhões de reais. Para efeito comparativo, o segundo colocado na lista da revista é o Itaú, o maior banco brasileiro, que tem 11 bilionários em seu grupo de acionistas. Esse dado serve mais como uma curiosidade, mas também deixa em evidência como a WEG é uma empresa de grande porte, com gente importante investindo pesadamente nela. Não é à toa que hoje ela soma um valor de mercado de cerca de 155 bilhões de reais. Pode ser que muitos brasileiros não a conheçam, mas mesmo longe dos holofotes, a WEG mostra cada dia mais porque é um orgulho nacional. Sem dúvida, a WEG se tornou uma máquina de salários automático para os sócios, mas trazendo para a nossa realidade, isso acaba ficando distante. Foi pensando nisso que eu desenvolvi uma estratégia que nomeei exatamente assim: a fábrica de salários automático. Você pode apontar a câmera para esse QR Code aqui, se estiver pela TV, ou clicar no link aqui embaixo, se quiser conferir. A aula ainda deve estar disponível. E não esquece de dar o like e de comentar aqui embaixo o que mais te orgulha na WEG, ou qual a sua crítica também. Infelizmente, como o nosso canal não tem tanto espaço no YouTube, então essa é uma forma de forçar a plataforma a mudar isso. Conto demais com você. Quer descobrir por que não existe uma fabricante de carros 100% nacionais? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!